temporariamente no lugar do Yuri Pita, para te contar que o índice CNN vai dar continuidade hoje à análise que Antônio Lavareda fez na semana passada sobre as capitais e grandes cidades que têm as disputas mais acirradas ainda na pré-campanha. A campanha oficialmente não começou. Hoje quem vai estar conosco e aparecerá na tela é a Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP. Tudo bem, Marcela? Boa tarde. Olá, boa tarde, Pedro. Vamos já trazer nossa primeira arte, que mostra as 23 cidades e capitais com as disputas mais acirradas a partir dos dados do índice CNN. São 15 capitais e 8 cidades, você vê aí, do G100. Aqueles lugares com mais de 200 mil eleitores, né? As 100 cidades maiores aqui do país, em que, aliás, houve aumento, manutenção ou diminuição da vantagem entre os pré-candidatos, além de ultrapassagem numérica. Você vê ali na tela a vantagem entre adversários, capitais e cidades acima de 200 mil eleitores. Então, 4 capitais com aumento, 3 com manutenção, 5 com diminuição e 5 tiveram ultrapassagem. Agora, a partir desse número, desse estudo do IPESP, Marcela, a gente pode dizer que tem mais competição nas capitais do que nas demais cidades, mesmo sendo grandes eleitorados? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Sim, Pedro, é correto a gente afirmar isso. Veja, das 65 cidades do G100 que estão sendo acompanhadas pelo índice CNN, no momento 23 delas, como você lembrou, têm cenários mais acirrados, ou seja, com maior probabilidade de segundo turno. Dessas 15 são capitais e 8 são outras grandes cidades do G100, o que percentualmente representa 65% de capitais e 35% de grandes cidades nesse universo de cenários mais acirrados. Outra informação que reforça esse maior acirramento nas capitais mencionado por você é o dado exatamente da ultrapassagem ou do encurtamento da diferença entre os dois líderes em cada uma dessas cidades acompanhadas. Nesses 5 meses aí em que o IPESP Analítica vem através do índice CNN acompanhando o cenário eleitoral no G100, e foi identificado que 10 capitais estão nessa situação, com esse movimento de encurtamento da diferença entre os líderes ou até situações em que o segundo ultrapassou o primeiro colocado. E nesse estudo feito pelo IPESP Analítica, também é possível diferenciar nas disputas mais acirradas aquelas que têm prefeitos ou prefeitas que devem concorrer a um segundo mandato? São 17 situações assim nessas disputas mais acirradas, 11 prefeitos de capitais e é importante a gente pontuar um pouco esses números, né, Marcela? Sim, correto, Pedro. São exatamente esses números que você mencionou. A gente está falando aí de 17 cidades em que os incumbentes são candidatos à reeleição, sendo que 11 dessas cidades são capitais. É importante a gente lembrar, Pedro, que em 2020 a taxa de reeleição chegou a 77%, ou seja, dos 13 prefeitos ou prefeitas que foram candidatos à reeleição em 2020, 10 deles foram bem-sucedidos e conseguiram se reeleger. Se a gente observar o índice CNN lá desde o início, em novembro ainda do ano passado, essa taxa de reeleição ela era inferior a 60%, considerando aí os nomes que são prefeitos e que lideram a disputa de intenção de voto, que são pré-candidatos, isso ficava abaixo de 60%, depois na sequência, ainda no começo do ano, esse número já ultrapassou o patamar de 60% e agora a gente tem aí 65% de prefeitos ou prefeitas que estão liderando o agregador CNN, o que sinaliza que nos próximos aí 4 meses até a eleição é bem provável que essa taxa de reeleição se aproxime muito esse ano do que aconteceu em 2020. Vamos trazer a nossa segunda tela que mostra as capitais do país em que o IPESP Analítica detectou as disputas mais acirradas e em quais houve mudança na vantagem ou mesmo ultrapassagem. Você vê aí na tela as capitais e o aumento de vantagem ali na corzinha verde, como é o caso de Cuiabá, Porto Alegre, Aracaju, manutenção de vantagem no laranjinha, Palmas ali no meio, diminuição da vantagem em azul, muitas cidades nesse azul
mais claro, onde você tem, por exemplo, Manaus, Fortaleza, João Pessoa, a cidade de Belo Horizonte e a ultrapassagem em São Paulo, Curitiba, Campo Grande, essas cidades nesse verde musgo. E aí, Marcela, em 5 dessas 15 capitais teve até ultrapassagem numérica entre os nomes das pesquisas agregadas pelo índice CNN. Quais que você destacaria e para que a gente pode chamar a atenção nesse mapa que a gente está olhando aí na tela? Veja, eu reforço aí as suas observações, Pedro. Se a gente for agregar aí o que está em azul e nesse verde mais clarinho, que significa situações, um padrão aí de maior acirramento, com encurtamento da diferença e até ultrapassagem, a gente chega a 10 cidades nesse perfil. Vou tomar como exemplo o que você bem lembrou, que é o caso de São Paulo, capital. A gente tinha essa diferença em novembro de 2023 entre os dois líderes da disputa, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Essa diferença chegou a 10 pontos percentuais e agora essa diferença ela se reduziu bastante e houve essa situação de ultrapassagem. O prefeito Ricardo Nunes, ele ultrapassou Boulos, estabelecendo aí um cenário de empate técnico entre os dois. Então, em São Paulo, a gente observa que a eleição promete aí grandes emoções adiante. Como sempre, né? Muito obrigado, Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, que fez sua estreia conosco aqui, participando do Índice CNN. Toda semana o Índice traz uma análise profunda sobre as eleições mais esperadas do Brasil. E na próxima semana, o Índice CNN tem mais novidades. Vai ser exibido durante o CNN 360, com Yuri Pita e Débora Bergamasco. Claro, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda vai seguir trazendo o olhar de quem mais entende das eleições municipais.